Olá, meus irmãos, bom dia, a graça e a paz do nosso Rei Jesus, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui agora no Almoçando com Deus, de pé, em fé, contra todo o vírus, contra todo o mal. Quero dar um bom dia a todos vocês que estão entrando aí, né? Que bom que você está aqui junto com a gente nessa live do Almoçando com Deus. E espero que essa semana seja uma semana de muitas vitórias, uma semana de bênçãos, uma semana que o Senhor vai falar de forma íntima com vocês, né? Prosseguindo aqui, nosso Almoçando com Deus, deixa eu trazer primeiro as boas notícias da terra, o que tem acontecido aqui na terra, as boas notícias da terra, e depois eu vou passar para vocês a boa notícia do céu, né? Quero dar aqui um bom dia a todos que estão entrando, o Vitorino, a Grazi, a Débora, a Maio, Júlio, a Cleia, deixa eu ver aqui quem mais entrou, a Sheila, né? O seu Chico e também a Rose. Deus abençoe todos vocês, que bom estar em companhia com vocês aqui nessa segunda-feira. Bom, as boas notícias da terra que eu quero informar para vocês, olha só essa foto aqui, ó. Alguém está vestido de dinossauro abraçando uma criança. Esse alguém que se vestiu de dinossauro para ganhar um abraço dessa criança é o pai. O pai é um médico, ele está lá na linha de frente combatendo o coronavírus, está direto em contato com as pessoas que estão em tratamento, que estão em isolamento, né? E ele também, né, está em isolamento, não está podendo estar nesses dias com sua família. E aí, para matar a saudade, ele arrumou uma fantasia de dinossauro e veio dar um abraço no filho, dar um abraço na mulher, a esposa dele do lado dele lá, né? Uma situação engraçada, mas muito criativa. Já matou a saudade da família, de vê-los, né? E aí ele prosseguiu em frente com o trabalho dele. São assim ações muito criativas que os nossos irmãos têm. Aqui, essa foto aqui é da favela de Teresópolis de São Paulo. Essa favela aqui, ela está demonstrando muita competência no tratamento do Covid, porque os próprios moradores, né, eles não esperaram a ação do governo nem da prefeitura, mas os próprios moradores dessa favela se organizaram, né, se comunicaram com o objetivo de detectar quem é que estava infectado com o coronavírus, para isolar essas pessoas. Ou seja, eles fizeram um trabalho exemplar e eles estão tendo bons resultados lá. E essa outra foto aqui, esse taxista, ele é da Espanha e ele, nesse tempo de Covid, ele começou a fazer corridas gratuitas, isso mesmo. Ele fez muitas corridas gratuitas, principalmente para pessoas que precisavam ir ao hospital. Então o hospital lá, os enfermeiros, médicos se organizaram, né? Fizeram lá uma vaquinha, né? Fizeram uma placa também de homenagem, chamaram ele lá e deram uma salva de palmas e abençoaram a vida dele. Então a gente vê como que a solidariedade, o amor ao próximo também devem ser demonstrados nesse tempo, né? Não devemos nos acovardar, mas sim temos prudência e também ousadia. E aqui um informativo que eu recebi essa semana que passou, eu achei muito legal, resolvi compartilhar com vocês aqui. Como o nosso cérebro aprende: 10% lendo, 20% ouvindo, 30%, aqui estão os comentários na frente, eu não estou vendo, observando, 50% vendo e ouvindo, 70% discutindo com os outros, 80% fazendo. Tá vendo por que Jesus disse que aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam, ou ouvem as minhas palavras e fazem, né? O aprendizado ele é muito maior, é 80%, né? E 95%, quase chegando a uma totalidade de 100%, ensinando os outros. Eu acho que meio que anda, né, na carona, você vai fazendo, você
vai fazendo e aprendendo, daqui a pouco você também está ensinando os outros. Muito legal. Queridos, então nós vamos falar agora sobre Paulo e a oração, né? Vamos aqui retomar novamente os ensinos a respeito de Paulo e a oração. O que Paulo falou sobre a oração, né? Lembrando que tudo que Paulo escreveu, ele escreveu inspirado pelo Espírito Santo de Deus. E o ensinamento que Paulo traz na carta de Efésios, capítulo de número 5, dos versículos 18 a 20, diz o seguinte: e não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode dizer assim, mas pastor, nesses versículos ele não fala nada sobre oração. Aparentemente pode parecer que isso aqui não tem a ver com oração, mas isso aqui tem tudo a ver com a oração. No versículo diz ali, orar, entoar louvores, adorar, engrandecer a Deus. Isso são ações que sempre devem andar de mãos dadas. Orar, louvar, adorar, agradecer a Deus, são ações em nossas orações que sempre devem andar de mãos dadas. Todos esses elementos aqui devem fazer parte da nossa vida de oração, né? Porque lá no versículo de número 4, ele diz assim, no mesmo capítulo, do capítulo de número 5, mas no versículo de número 4, ele diz o seguinte, eu vou ler aqui para vocês: nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarices, ou seja, ou zombarias, essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Queridos, se nossas orações, se nossa vida de oração, a nossa comunhão com Deus, ela fosse como deveria de ser, nosso coração sempre estaria cheios de gratidão, cheios de agradecimento ao Senhor, apesar das situações incômodas, né? Situações difíceis, situações inoportunas que surgem em nossas vidas, né? E Jesus nunca negou que nós passaríamos por aflições. Ele disse, pelo mundo nós passaríamos por aflições, mas Ele está conosco. Ele é o nosso ajudador, o Espírito Santo é o nosso conselheiro, e nós sempre almejamos por vitória, não é verdade? Nós queremos vitória, nós queremos viver uma vida de vitória, uma vida vitoriosa. Ora, para nós podermos contar as nossas vitórias, nós temos que vencer as lutas, né? Vencer as nossas lutas, vencer as nossas dificuldades, vencer os desafios. E Deus está junto com a gente, Deus quer que a gente vença isso. Então, Ele próprio nos dá as ferramentas que nos vão ajudar a vencer, que nos trarão a vitória. E as ferramentas que nós temos, que Deus nos dá, são as armas espirituais, é a oração, louvor, cânticos espirituais, a adoração e um coração grato ao Senhor. Sabe, não gosto muito de, quando eu ouço alguns cristãos falarem palavras contrárias aos ensinamentos de Jesus, né? Mas entenda, eu não gosto no sentido assim, poxa, né? Queria estar ouvindo algo que condizesse aquilo que Jesus ensina, mas não julgo, nem taco pedra quando ouço. Pelo contrário, né? Um dia também já falei coisas contrárias ao ensinamento de Jesus e alguém estava ali na minha frente com paciência, né? Com amor, me ensinou que não deveria me portar ou falar daquela maneira, sabe? Então eu ouço, não gosto no momento, mas ouço pacientemente e aí procuro um momento oportuno, né, com liberdade, de trazer o ensinamento ao coração
dessa pessoa, a fim de que ela mude seus pensamentos e seus pensamentos estejam ajustados não aos meus pensamentos, mas aos pensamentos de Deus. A dificuldade nos tempos de hoje, infelizmente, é que muitas pessoas estão muito donas de si mesmas. Todos é muito não vou generalizar, mas muitas pessoas, né, elas estão como se fossem donas da verdade, né, altivas, né, e a gente ora para que isso caia por terra, né, e que porque a linguagem do cristão, a linguagem que nós devemos utilizar, elas têm que ser uma linguagem que é concernente, que tenha conexão com a palavra de Deus, né? Então, muitas pessoas, ao invés, assim, por exemplo, de anunciar boas notícias, anunciar testemunho, anunciar bênçãos, anunciar vitórias, né? Parece que só vê o lado negativo de tudo, né? Só derrota, só o extremismo do ruim, né? Eu não estou dizendo aqui que nós temos que ser alienados ao que está acontecendo, não é isso, não é isso. Mas nós temos que ter o pensamento cristão, nós temos a mente de Cristo. Jesus olhava para as situações de conflito, ele não apavorava. Eu lembro aqui daquele episódio bíblico que os fariseus trouxeram uma mulher que foi pega em adultério, trouxeram ela, né, arrastada, jogada, chutada, e naquela situação de raiva, de ira daqueles homens, né, já chegaram com pedras nas mãos, só para, né, nós temos aqui uma noção de como é que a situação estava, né? Eles não pegaram pedras ali, mas eles chegaram com pedras nas mãos, jogaram ela aos pés de Jesus, naquele alvoroço todo, e perguntaram a Jesus: ô Jesus, essa mulher foi pega em adultério, a lei de Moisés diz que nós devemos apedrejá-la, e tu o que dizes, né? Nós sabemos ali que pelo escrito bíblico, eles estavam querendo pegar Jesus, né? Usando uma vida de uma pessoa, né, que estava no erro, mas para pegar Jesus, né? A intenção deles era acabar com o ministério de Jesus, acabar com esse negócio que Jesus era filho de Deus, que era profeta, que era o Messias. Esse que era o intento deles maior, né? E Jesus não respondeu no momento que eles estavam em ira, estavam nervosos. Ele dá um tempo ali, e quando eles novamente interpelam Jesus, perguntam para Jesus, Jesus então pacificamente, calmamente, mas com ação, né? Porque às vezes as pessoas pensam que agir com paz é não agir. Não é o que eu vejo em Jesus. Ele agiu, mas ele agiu de forma coerente, verdadeira. Ele levanta, ele olha para os homens e diz assim: aquele que de vós aí não tiver nenhum pecado, arremesse a primeira pedra. E aquela palavra foi tão forte naquela paz que ele transmitiu, mas com uma autoridade, que a Bíblia diz que os mais velhos, sendo acusados pela própria consciência, largaram as pedras, deram marcha ré e foram embora. Então, nós devemos ter atitudes, né, mesmo em situações, né, porque a capacidade de manter uma atitude correta, independente das situações extremas e externas, ela vai derivar de uma comunhão com Deus, né? Ela deriva de uma comunhão com Deus, porque, né, nós não temos essa capacidade, humanamente falando, nós não temos essa capacidade. A capacidade humana nossa, que adquirimos pela herança do pecado, é de responder a outra pessoa ou no tom mais alto que ela falou com a gente, que ele falou com a gente, que as pessoas falam com a gente, ou de maneira agressiva, tentando dar um cala-boca nas pessoas. E
e a capacidade de nós mantermos a tranquilidade, a paz e transmitir paz, e dessa maneira, né, também acaba dando um cala-boca nas pessoas, mas não um cala-boca que vai fazê-las ficar com mais ira, mas um cala-boca no sentido assim de bota elas para pensar, poxa, como é que pode, né? Eu estava agindo errado, eu preciso agora rever os meus conceitos, rever a maneira do meu posicionamento. Então claramente a gente vê que Jesus, né, nesse momento que eu contei para vocês, ele age dessa forma e ele é o nosso exemplo para agir também dessa forma. Sabe, queridos, a Bíblia, na questão de oração, na questão de atitude de orar, né? E essa passagem aqui, ela nos mostra que uma atitude correta nos leva a fazer orações corretas, né? A Bíblia determina, né? A Bíblia decreta que os cristãos não devem dizer palavra que destoem das Escrituras, não devem falar palavra que perde o tom daquilo que a Escritura diz, não devem falar palavra que desafina aquilo que Jesus afinou, né? Jesus veio para, vamos dizer assim, para afinar a nossa fé. E aí muitas pessoas encontram situações, além da luta chegar, e a luta muitas vezes ela piora por causa que as atitudes, as ações, as palavras dos cristãos não está em conexão, não está afinado com aquilo que Jesus diz, aquilo que a palavra de Deus diz a respeito disso. Então, Paulo ele escreve isso aqui em Efésios capítulo 5, 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Do Espírito aqui está em letra maiúscula, é do Espírito de Deus, é para se encher das coisas de Deus, do Espírito de Deus. De que maneira? Falando entre vós com salmos. É interessante que aqui o Espírito Santo impele a Paulo a escrever que é para falar entre vós com salmos. E eu paro e penso assim, Senhor, por que salmos? Por que o Senhor não diz ali, não falou para Paulo escrever na igreja de Éfeso, falando entre vós com Gênesis, falando entre vós, né, com Êxodo, ou seja, mais livros, mas especificamente o Senhor traz salmos. Querido, os salmos são livros, é um livro poético, é um livro de cântico. Entenda isso, né? Você não precisa saber cantar, assim como eu, você pode ser a viola quebrada, né? Quando começa a cantar, o pessoal sai de perto, né? Mas eu tenho um cântico no meu coração. Sabe, se tem algo que me traz conforto, consolo, encorajamento, são os salmos, né? Eu sempre tenho um salmo no coração. Você é testemunha disso, você que me ouve há algum tempo. Estou sempre recitando o Salmo 23, Salmo 91, Salmo 1, né? Tem alguns até que dizem assim, opa, lá vem o pastor de novo com o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada lhe faltará. Pois é, para mim, querido, isso me traz um encorajamento que você não tem ideia, me traz uma força que você não tem ideia, me traz uma vivacidade do céu que é maravilhosa. Então, por isso que Paulo, ele tá aqui orientando a igreja de Éfeso, olha, fale entre vós, né? Quando eu falo comigo mesmo, com salmos, eu sou encorajado. Sabe, eu tenho descoberto que em tempos de caos, de dificuldade, de testes, né? De tribulação, a oração em línguas e a proclamação de salmos traz benefícios espirituais, grandes benefícios espirituais, né? E nos mantém de pé diante do Filho do Homem. E Paulo repete o mesmo ensino à igreja de Colossenses, né? Eu vou ler para vocês aqui o que ele diz. E aqui sim, daí ele já fala das Escrituras, ele não fala só especificamente dos Salmos, né? Mas ele fala aqui, ó, em Colossenses 3,16, habite ricamente, ou seja, com grande abundância, em vós a palavra de Cristo, ou seja, a palavra de Cristo, Jesus é a palavra, habite com abundância em você a palavra de Cristo. Então aqui ele pega assim, ó,
toda palavra habite em você. Agora ele também faz de novo menção a salmos, instruindo-vos e aconselhando-vos mutuamente com toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos. Queridos, os salmos, eles são cânticos dados pelo impulso do Espírito Santo de Deus. Os salmos não são obras, né, de adoradores do tempo presente, nada contra, nem dos adoradores do tempo passado. Os salmos não é extraído do inário, não. Os salmos são extraídos do coração de Deus, aleluia, são impulsos do Espírito Santo, né? Eu sei que nós todos temos nossos louvores, nossos cânticos prediletos, né? Na abertura desse programa aqui, Almoçando com Deus, você vê que o adorador ali está cantando uns salmos. Não tem, né? Se tem um biotônico fontor espiritual, é os salmos. Se tem uma vitamina poderosa, são os salmos. Então, quando nós oramos citando os salmos, nós estamos potencializando essa oração, né? Se é que eu posso dizer assim, potencializando. Mas tudo que a gente faz, que a gente usa a palavra de Deus, obviamente os resultados serão benéficos, maiores, vai sempre glorificar a Deus, né? Nada do que eu estou dizendo aqui é para glorificar homens, né? Longe de mim tal coisa, né? Mas tudo vai trazer a glória de Deus. A oração que proclama salmos produz em nós consolo e encorajamento. Eu anotei aqui a razão por que Paulo orienta a falar em salmos, né? Porque é poema, é cântico espiritual. Então que nós tenhamos sempre uma atitude correta em nossa oração. Como eu falei antes aqui, uma atitude correta é você cuidar o que sai dos seus lábios, falar coisas que glorificam a Deus, liberar bênçãos, falar entre vós com salmos. Tudo isso são atitudes que, quando eu vou fazer a oração, eu consigo fazer uma oração com liberdade, leve. É diferente de quando eu chego para orar e que eu estou carregado porque eu falei um monte de asneira, falei um monte de bobagem, xinguei mulher, xinguei criança, né? Xinguei todo mundo, xinguei governo, xinguei não sei o que, xinguei, sabe? Aí quando a pessoa vai entrar em oração, a pessoa tá carregada. A tendência da pessoa é dizer assim: eu acho que Deus não me ouviu. Não, Deus te ouviu, né? Você só não recebeu todo o alívio, porque qual que é a resposta da pessoa? Por que ela acha que Deus não ouviu? Porque ela levanta dali ainda sentindo um peso, entende? Sentindo-se carregada ainda. Mas por quê? Plantou muita coisa que não era devida, que não era para ela plantar, que não era para ela semear. Então sejamos prudentes sem perder a ousadia, sejamos ousados sem perder a prudência. Tenhamos principalmente prudência no falar, né? Então, quando você entra em oração na presença de Deus, quando você faz as atitudes corretas, então a sua oração, quando você já entra, vamos dizer assim, livre e leve, sabe? Você tem que pedir perdão por algumas coisas? Sim, quem não tem que pedir, né? Mas é diferente do que você tem que pedir um caminhão, um trem de pedido de perdão. Deus vai perdoar? Vai! Mas aí você se desgasta, né? Resolvendo coisas que eu e você muitas vezes somos os causadores. Você entende o que eu digo? Então, sejamos prudentes no sentido de não vamos causar situações inoportunas, situações ruins. Não vamos ser nós os causadores, né? Jesus disse, olha, cada dia tem o seu mal. O dia ele já traz consigo a situação difícil que nós temos que enfrentar. Agora, se nós potencializar isso, então quando nós formos entrar em oração, nós vamos ter uma dificuldade maior, não haverá uma leveza, não haverá uma liberdade maior, porque estamos ali carregados de ações que nós
como cristãos, não deveríamos estar mais fazendo. Você compreende o que eu digo? Né? Por isso que em outras recomendações Paulo escreve à igreja, olha, aquele que mentia, não minta mais, né? Aquele que enganava, não engane mais, né? Então nós temos que vigiar e cuidar a respeito disso, porque isso faz toda a diferença em nossas orações, né? Então tem pessoas que não querem nem orar porque há um sentimento no coração das pessoas de dívida, né? Sabe quando eu lembro quando tinha churrascaria e eu abria crédito para algumas pessoas que né, se tornavam clientes e tal, e eles pediam assim, eu posso assinar aqui a caderneta, depois eu venho aqui e te pago. E no início começava bem, mas depois algumas situações as pessoas não vinham pagar e a gente percebia que a pessoa passava lá do outro lado da avenida, né? E aquilo deixa a gente irado, obviamente, né? A gente ficava bravo com isso, né? E daqui a pouco a pessoa nem passava mais perto. Então, muitas das vezes as pessoas, né? Não vou dizer que é todos os casos, pessoas não têm vontade de orar ou não querem entrar em oração porque estão com esse sentimento de dívida para com Deus. Entenda uma coisa, Deus não está te cobrando de nada. Deus está no negócio de te perdoar. Deus sabe das nossas limitações, sabe dos nossos erros, sabe das nossas fraquezas, mas Ele quer ser participante de uma vida melhor em você e com você. Ele quer ser aquele que vai colocar o rumo certo, a direção certa, né? O homem faz muitos planos, mas a resposta certa, ela vem do Senhor. Às vezes, infelizmente, nós somos sim precipitados no falar, porque queremos falar algo para agradar a alguém ou a algo, ou obter o benefício que não nos é lícito ter, não nos é digno de ter, ou não é o momento de ter. Então, às vezes, trocamos os pés pelas mãos, ou falamos coisas que não são reais e verdadeiras. E nós temos que ser humildes de pedir perdão para Deus, né? Se possível, pedir perdão para a pessoa que foi ofendida, né? E aí poder ter sim uma vida de oração prazerosa e crescente, né? Então fica a dica aí que Paulo falou, e a dica de Paulo é do Espírito Santo, né? Estou aqui somente transmitindo aquilo que o Espírito transmitiu a Paulo e retransmitindo para vocês. Vamos falar um pouquinho mais de salmos, né? Vamos tonificar, né? Vamos potencializar os salmos na minha vida, né? Se você não tem um salmo de estimação, ache um, né? Talvez você tenha um bichinho aí de estimação, né? Uma calopsita, um gatinho, um cachorro, né? E é legal ter? Sim, é legal ter, mas aqui o exemplo que eu quero dizer para vocês, tenha um salmo de estimação, né? Qual que é o teu salmo aí de estimação, né? Eu tenho muitos salmos de estimação, tem alguns que para mim são vitalícios. Salmo 119:11 diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Gente, quer melhor receita do que essa? Isso dá um bolo gostoso, dá um pão gostoso, dá uma macarronada gostosa, né? Já falando de almoço, que daqui a pouquinho você vai para dentro das panelas, assim como eu. Salmos. Vamos falar entre nós salmos, tá bom? Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor meu Deus, por esse dia. Obrigado, Senhor meu Deus, pela tua palavra. Eu quero aqui, Deus amado, proclamar um salmo, Senhor meu Deus, nesse momento de oração aos meus irmãos, Pai amado. Os meus irmãos, Senhor meu Deus, que têm estado, Senhor meu Deus, se alimentando, Pai amado, da tua palavra através dos dias de hoje, Senhor meu Deus. Quero proclamar aqui o Salmo 23, Senhor meu Deus. Dizer que o Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar. O Senhor nos leva a verdes pastos e o Senhor nos guia por águas tranquilas. O Senhor refrigera a nossa alma. O Senhor, Pai amado, nos guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Pai, ainda que nós venhamos andar pelo vale da sombra da morte, nós não temeremos mal nenhum, porque sabemos que o Senhor está conosco, e a tua vara e o teu cajado nos consolam. O Senhor tem nos preparado perante nós, na presença dos nossos inimigos, uma mesa, mas o Senhor tem ungido a nossa cabeça, e o nosso cálice tem transbordado da tua bondade.
Certamente que bondade ou graça e misericórdia vão nos seguir todos os dias da nossa vida e nós haveremos de habitar para sempre na casa do Senhor. Obrigado, Pai amado, abençoa o almoço dos meus irmãos. Nós te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém.